Então, pessoal, chegamos na segunda parte do vídeo, que é quais são os tipos de fundos imobiliários. A gente vai falar dos principais aqui, podem haver mais, a gente vai falar dos principais, tá? O primeiro tipo de fundo imobiliário são os fundos de tijolo. O que significa fundo de tijolo? Como o nome diz, é o fundo que de fato compra imóvel, tijolo mesmo, tá bom? Literalmente isso. Então, o fundo ele compra esses imóveis têm inquilinos, eles recebem os aluguéis, ficam com 5%, lembrando, e repassam 95% dos aluguéis para a gente. Então, são fundos que realmente investem em imóveis. Basicamente, eles investem em três principais tipos de imóveis. Podem ter mais? Podem e tem. Os principais são shoppings, tá bom? Shopping center, lajes corporativas, que são prédios comerciais ali, né? Prédios para empresas, ok? Como, por exemplo, ali na Faria Lima, aquelas torres ali empresariais. Shoppings, lajes corporativas e galpões logísticos, tá? O que é um galpão logístico? Aqueles galpões em que são armazenados estoques de Amazon, Mercado Livre, de um monte de empresa que precisa de estoque para distribuir os seus produtos nos lugares, ok? Fabrício, tem outros? Tem fundo que investe em hotel, por exemplo, enfim, e muitos outros, tá? Mas basicamente o fundo de tijolo é fundo que investe em imóvel, tá? Como eles têm imóveis mesmo, são um tipo de fundo aí que é dos mais seguros para se investir. Dificilmente você vai perder dinheiro com esses fundos se você investir em um bom fundo. Segundo tipo de fundo, pessoal, os FOFs. O que são os FOFs? São os fundos de fundos. Fundos que investem em outros fundos imobiliários. E aí são mais seguros ainda, né? Porque o que acontece? Se eu invisto, por exemplo, em um fundo de tijolo, eu posso pegar e investir em um fundo apenas. O fundo de fundo, ele investe em vários fundos e cada fundo desse tem ali os seus muitos imóveis. Então, fica ainda mais seguro para você. É claro que segurança, baixo risco, ele está diretamente na contramão ali de ganho, tá? Então, ele está associado ali a também menor rentabilidade. Maior risco, maior rentabilidade. É a tendência, tá bom? Então, os FOFs, por exemplo, por serem muito seguros, ainda mais do que os de tijolo, eles também investem em fundos que investem em tijolo. Só que a segurança está porque eles investem em vários outros fundos por você. Então, para você que está começando, pode ser uma boa opção de iniciar. Terceiro tipo de fundos, pessoal, imobiliários. Fundo de papel. O que são os fundos de papel? São fundos que investem, como o nome diz, em papel. Eles majoritariamente não investem em ativos físicos, tá? Em imóveis. E já te adianto que eles são mais arriscados. Então, eles investem massivamente, por exemplo, em CRIs. O que é um CRI? O CRI, ele se chama, a sigla, né? Significa Certificado de Recebíveis Imobiliários, tá? Então, eu vou tentar te fazer entender de uma maneira mais prática o que é um CRI. Vamos lá, foca aqui comigo. Imagina que você comprou um imóvel na planta, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês agora, então acompanhem comigo e visualizem comigo. Você comprou um imóvel na planta, ok? Você já deve ter visto que muitas pessoas compram um imóvel na planta e financiam um apartamento em muitos anos para pagar, certo? Só que o que acontece? Para a construtora ela levantar o empreendimento, para ela levantar o prédio, ela precisa pelo menos da maior parte dos pagamentos. Senão não tem como ela levantar aquele prédio. Ok? Só que como é que ela vai ter esses pagamentos se a maior parte financiou os imóveis? Né? Aí o que vai acontecer? Vai entrar uma empresa na jogada que tem um nome esquisito, mas é só uma empresa que compra dívida, que são as securitizadoras, tá? O que a securitizadora vai fazer? Ela vai chegar para a construtora e vai falar assim, olha, você tem 20 milhões aí para receber desses devedores que compraram os imóveis na planta. Vamos fazer o seguinte, eu quero comprar a sua dívida por 16 milhões. Eles te devem 20 milhões, eu te pago 16 milhões agora.
e eles passam a dever para mim. Pegaram? Comprou apartamento na planta, construtora precisa do dinheiro para construir. Não tem. Entra a securitizadora na jogada. 16 milhões pelos 20 milhões de dívida. Beleza? Só que qual é o barato, pessoal? É que nem a construtora tinha um dinheiro para construir e nem a securitizadora. O que a securitizadora faz? Ela vai no mercado financeiro e emite CRI. Esses certificados de recebíveis imobiliários. O que um certificado lembra? Lembra papel, ok? Pegaram? Certificado, papel, CRIs, papel. Então ela emite esses CRIs, nós investidores compramos ou os fundos compram por nós esses CRIs, beleza? E aí, à medida que os devedores começam a pagar a securitizadora, ela começa a devolver o dinheiro para o fundo que investiu, que comprou os CRIs, com mais uns juros, beleza? E qual que é o perigo dessa brincadeira toda? Como é que a securitizadora vai pagar para a gente ou para os fundos que compraram os CRIs se as pessoas que financiaram os apartamentos não pagarem para ela, ficarem inadimplentes? Então estão entendendo que o fundo de papel, o risco dele está nisso? Por isso, fundos de papel tendem a pagar mais, tá? Porque, como eu disse, risco está associado a retorno. Então, aqui tem um risco maior. Um fundo de tijolo tem um inquilino lá, executa uma ação e tira o inquilino e bota um novo. Agora, o fundo de papel, se os devedores ficam inadimplentes, aí não tem dinheiro para pagar. As cotas desvalorizam, os rendimentos caem, então tem um risco, tá? Fabrício, então por conta disso eu não vou investir em fundos de papel? Não é isso, vai sim. Só que o que você vai fazer? Você vai fazer uma gestão de risco que eu vou te ensinar até o final do vídeo, tá bom? Então você vai investir numa proporção que, se der ruim, tá de boa, tá tranquilo, você vai recuperar, beleza? Agora, se der bom, e tende a dar bom se você fizer boas escolhas, tá? Não é assim também 8,80 ou 50-50, pode dar ruim, pode dar bom 50%, não. Pode dar muito bom, pode ter uma porcentagem muito maior de dar bom, só que você precisa saber escolher os fundos de papel, ok? Então, voltando, o que é o CRI? Basicamente, a construtora não tem dinheiro para construir porque todo mundo financiou. Entra a securitizadora na jogada, que é a empresa. Ela chega e compra essa dívida da construtora, paga 16 milhões, em troca dos 20 milhões das pessoas que estão devendo. As pessoas que estão devendo passam a dever à securitizadora e a pagar para a securitizadora. A securitizadora também não tinha dinheiro, o que ela fez? Ela emitiu CRI para a gente comprar, a gente ou os fundos. Nós compramos, à medida que ela vai recebendo desses devedores que compraram os apartamentos na planta, financiado, ela vai devolvendo o dinheiro que nós investimos ali do CRI e os juros para a gente. Beleza? E aí o fundo ele paga para a gente o rendimento mensal, o dividendo com isso, ok? Então acho que ficou claro. Se ficou claro, deixa o like aí no vídeo para eu saber que ficou claro, beleza? Para fechar aqui, pessoal, os fundos também investem em outros ativos lastreados em imóveis, tá? Como letras hipotecárias, as LHS, tá? Também títulos lastreados ali em empréstimos bancários como LCI, ok? LCIs. Então, deu para vocês terem uma noção bem clara do que o fundo de papel ele faz e quais são os riscos ali dentro dele. Ou seja, nos fundos de papel, o que vai predominar são certificados, são títulos lastreados em imóveis e não o tijolo como nos fundos de tijolo. Quarto tipo de fundo imobiliário, pessoal, fundos de desenvolvimento. Eles têm uma certa similaridade com os fundos de tijolo, tá? Qual é a diferença dos de desenvolvimento para os fundos de tijolo? Deixei por último, claro, porque é mais arriscado e os fundos de tijolo são super seguros. Qual é o ponto do desenvolvimento? É que eles investem em imóveis que estão na fase de projeto, estão se desenvolvendo, enquanto os fundos de imóveis, eles compram imóveis que já são prontos. Fabrício, beleza, mas e aí? E aí que um imóvel pronto, ele já dá lucro, ele já está num ponto certo, ele já tem clientes, entendeu?
Então ele já deu certo, enquanto um imóvel em desenvolvimento pode dar errado. Talvez ele não consiga os inquilinos que ele esperava, talvez ele não consiga vender, porque os desenvolvimentos eles constroem tanto para vender quanto para alugar. Talvez não consiga vender o que esperava. E o que acontece? As cotas desse fundo vão desvalorizar, o rendimento vai cair. Então ele tem uma similaridade com os fundos de tijolo, mas eles são muito mais arriscados, porque o de tijolo investe em algo já consolidado. Por exemplo, ontem, se eu não me engano, saiu uma notícia em que o VISC11, um fundo de tijolo, ele foi e comprou um shopping center no Rio de Janeiro, multimilhões lá o shopping center, um baita de um shopping. Ou seja, é um shopping que já está ali, já está consolidado, já tem inquilino, já dá lucro e por aí vai, entendeu? Então essa é a diferença e por isso que, apesar da similaridade, eles têm risco e proporções totalmente diferentes. Uma coisa, pessoal, aqui desse fundo que é interessante, só um parênteses aqui para você, eu sei que vai estender um pouquinho o vídeo, mas só que é interessante falar, até engraçado, né? Que é a renda mínima recorrente. O que é isso? A gente sabe que os fundos eles costumam pagar mensalmente ali os aluguéis para a gente, né, e tal. E tem uma coisa nesse fundo que, exemplo, né, ele constrói ali o prédio, o imóvel, o que for. Aí ele não consegue alugar do jeito que ele imaginava e não consegue vender do jeito que ele imaginava. O que ele faz para não interromper o fluxo de pagamento para a gente mensal? Ele começa a tirar dinheiro do caixa que nós investimos para custear a construção, o imóvel, o que seja, para desenvolver o negócio, e começa a pagar a gente devolvendo o dinheiro que a gente investiu. E você acha que o negócio tá voando, tá tendo lucro, tá fluindo, só que na verdade ele está devolvendo e queimando caixa. E aí vira uma bola de neve. Bizarro, né? Mas essa é uma das coisas. Então, por isso que é um fundo mais arriscado e aí tem que ser bem analisado. Uma coisa aí, já uma segunda coisa que seria uma coisa boa, é que tanto nos FIIs de tijolo quanto nos FIIs de desenvolvimento, tem os chamados contratos BTS, né? Build to Suit, que é construído para atender. Então significa o quê, Fabrício? Uma empresa quer alugar o imóvel, eles constroem toda a arquitetura ali, o design de interiores voltado para aquela empresa. Com isso, a empresa tende a pagar mais e fazer um contrato mais longo. E isso, os cotistas, os fundos veem como algo positivo. Então, essa é uma coisa boa. Mas, enfim, todas as classes de fundos imobiliários têm bons fundos e fundos ruins. Então, comigo aqui, vocês vão aprender a escolher bons fundos, tá bom? Ninguém solta a mão de ninguém. Estamos juntos. Vocês vão ver também alguns fundos chamados de fundos híbridos, tá bom? O que é o fundo híbrido? Que investe em várias classes de ativos ao mesmo tempo. Então, às vezes é um fundo que investe em tijolo, sim, e também em papel. Como, por exemplo, o famoso MXRF11 aí, ele investe, tem tijolo, tem imóvel, mas ele investe majoritariamente em papel. Então, é um fundo híbrido, tá? Mas ele sempre vai tender para um lado, ok?